vocês, né? Então, vocês têm o material de apoio, que é o material que eu disponibilizo, vocês têm a bibliografia, tem as videoaulas, e agora eu vou fazer como se estivesse lá dando aula para vocês, né? Eu vou passar, né, a sequência de ideias que eu já tenho na minha cabeça, né, fazer alguns exemplos, né, e geralmente quando a gente faz isso, a gente apresenta aquilo que é o mais fundamental, né? A gente, como professor, né, estuda muito aqueles assuntos, né, acostumado a estar ensinando aquele assunto, então a gente já tem na nossa mente quais são os pontos fundamentais, né? Então é o que eu vou fazer agora com vocês nessa 1 hora e pouco, tá? Então é preciso que vocês leiam o arquivo, vejam os videoaulas que já estão lá, tentem fazer os exercícios, né? Peçam ajuda caso não consigam, e agora eu vou fazer como se estivesse lá, né? Um quadro branco na minha frente, eu vou começar a colocar aqui, né, as coisas que são fundamentais sobre esse tema, né? O nosso tema agora é variação de entalpia. Mas antes de entrar nisso, a gente vai falar sobre a calorimetria, né, que é uma das formas de determinar experimentalmente a quantidade de calor envolvida num processo. No nosso caso, o foco, né, é a quantidade de calor das reações químicas. Todo mundo sabe, né, vocês, com a vivência de laboratório que vocês têm, já tiveram essa experiência, né, de ver que algumas reações, conforme vão acontecendo, liberam calor, você sente que fica quente o recipiente onde a reação acontece. Ou seja, enquanto a reação acontece, né, calor vai sendo liberado. Essas são chamadas as exotérmicas. E algumas, pelo contrário, conforme acontece, vão mostrando ali um esfriamento do recipiente, né? Então, elas estão consumindo o calor do meio externo para ocorrer, são chamadas de endotérmica. Beleza. Mas como determinar, como, né, calcular, como estimar, como prever a quantidade de calor, né, envolvida numa reação? Isso é importante, né? Imagine uma reação em escala industrial, né, uma reação que libere calor. Dependendo da quantidade de reação, né, de reagentes que a gente coloca, né, essa quantidade de calor pode ser muito grande, né? Ou pode haver, né, um roubo de calor do meio externo muito grande. Então, a gente tem que saber prever, tem que saber controlar, tem que saber estimar, né? Então, nessa parte vai ser legal, né? A gente vai ter conhecimento, né? Vai ver quais são as ferramentas que a gente utiliza para poder determinar, por meio de um experimento, essa quantidade de calor, ou fazer um cálculo, uma estimativa dessa quantidade de calor. Tá? Então, vou puxar meu quadro branco aqui e vamos que vamos. Então, o nosso foco agora é a determinação do calor envolvido nas reações. Vou ter calor das reações, né? Mas calor envolvido nas reações. Então, para fazer isso, como eu já tinha dito, nós temos duas formas. Ou a gente faz por meio de um experimento, ou a gente faz por meio de uma estimativa, por meio de um cálculo, né? Então, essa determinação experimental se dá através, né, dos artifícios da ciência que a gente chama de calorimetria, né? Como diz o nome, né? Medir o calor, né? Determinar o calor. Né? Então, no primeiro momento, a gente vai dar uma olhadinha nessa tal calorimetria e depois, né, especificamente, nos cálculos de variação de entalpia. Né? Então, já eu vou definir, né, esse H chamado de entalpia e nós vamos ver por que essa tal variação de entalpia corresponde ao calor envolvido nos processos. Tá? Então, iniciando aqui na calorimetria. Vocês, em física, em química geral, no ensino médio, em algum momento, já tiveram contato com essa ciência, a calorimetria? Hein? Não consigo ver o chat, não. Mas tudo bem. Ah, sim, eu botei no chat, professora, eu já vi sim. Já vi. E esqueci, João, que tá aí, João Vitor? Eu sou muito ruim para gravar o nome da matéria, então, assim, possivelmente eu já vi, só que eu não lembro pelo nome de calorimetria. Ó, vou te dar uma dica. É muito importante gravar o nome da matéria, como você disse. Porque aí a gente vai formando aquele tal daquele mapa mental. Né? Calorimetria tem a ver com termodinâmica, tem a ver com variação de entalpia, com calorímetro, capacidade térmica. Gravar o nome é importante pra caramba. Tá? Organiza a nossa mente. Então, começa a fazer um esforcinho para gravar. Em relação, né, essa ciência,
como eu já tinha dito, ela visa dar para a gente ferramentas que nos permitem determinar experimentalmente o calor envolvido num processo. O nosso foco é o calor das reações. Então, para essas tais ferramentas, essa determinação se dá através do uso de um equipamento, de um dispositivo chamado calorímetro, que com certeza vocês já ouviram falar, ou até mesmo já viram, calorímetro. E olha o nome, né? Esse calorímetro, né? Para medir o calor, né? E a característica principal desse tal recipiente, chamado de calorímetro, é que ele tem paredes que nos permitem, né, admitir que ele é um recipiente perfeitamente adiabático. E o que é adiabático? Isso foi a aula passada, né? O recipiente adiabático é o quê? Recipiente que não permite trocas de calor, tá? Então, recipiente que não permite trocas de calor, mas é importante, trocas de calor com o meio externo, né? Porque vocês sabem, né? Com certeza já viram ou já leram, calorímetro, como eu acabei de dizer, é um recipiente, né? Então, dentro desse recipiente, a gente vai colocar os reagentes para poder fazer alguma avaliação que permita determinar o calor da reação, né? Então, conforme a gente mistura os reagentes ali dentro, obviamente, trocas de calor acontecem lá dentro. Então, quando a gente fala que não permite troca de calor, é que não permite troca de calor com o meio externo. Tá? Então, isso daqui é muito importante. Né? A calorimetria, né, me força a trabalhar com o calorímetro, que é um recipiente que não permite troca de calor com o meio externo. Então, não sai calor, né? Então, imagine que aqui você vai botar o calorímetro, né? Não sai calor para o meio externo e não entra calor do meio externo para o calorímetro. Mas, obviamente, aqui dentro, né, eu vou misturar os reagentes para poder avaliar a reação e, obviamente, aqui dentro ocorrerão trocas de calor. Vou tentar fazer um desenho melhor, né? Como qualquer recipiente, né, o calorímetro, óbvio, tem as suas paredes, né? E um recipiente que tem que ser tampado, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um recipiente de vidro, né? Então, isso daqui são paredes de vidro. E vamos imaginar que a gente tenha no nosso calorímetro uma tampa de plástico. Deixa eu mudar aqui a cor. Vou botar um vermelho. Então, isso daqui está marcando para a gente que são recipientes, que são partes desse calorímetro de substâncias diferentes. O que a gente viu na aula passada a respeito do calor? Né, que a quantidade de calor, né, envolvida no resfriamento ou no aquecimento, obviamente, se aqui dentro a gente vai misturar coisas, né, visando calcular esse calor envolvido, vai acontecer variação de temperatura, né? Então, a variação de temperatura que vai ocorrer aqui dentro, na calorimetria, a gente admite que vai ocorrer também com tudo que estiver em contato com o meio reacional. Então, pensando aqui nesse recipiente, que para mim é um calorímetro, né, um recipiente de vidro, com uma tampa de plástico, né? Que tem a características tais que eu posso admitir como sendo adiabático. Ou seja, né? Eu vou passar aqui por fora uma linha imaginária. Cadê? Essa linha amarela é uma linha imaginária através da qual não sai calor e nem entra calor. De modo que tudo que está dentro dessa linha amarela não pode ser considerado como um sistema isolado, né? Aqui dentro a reação acontece, a temperatura sobe ou desce, mas somente lá dentro trocas de calor estão acontecendo. Para o meio externo não sai calor e nem do meio externo entra calor. Então, ainda em relação à constituição do calorímetro, né? Que é um recipiente perfeitamente adiabático. Né? Deixa eu mudar aqui. Obviamente, eu tenho que saber o que está acontecendo lá dentro em termos de variação de temperatura, para que eu possa fazer algum cálculo que me permita determinar esse calor. Então, claro, tem que ter um termômetro, deixa eu passar para o azul, dentro desse calorímetro. Então, todo calorímetro é um recipiente tampado que tem um termômetro acoplado. E para que a transferência de calor, né, que vai acontecer conforme a reação for se processando, seja mais efetiva, homogênea,
a gente trabalha também com o agitador, né? Então, comumente, a gente faz a representação do agitador. Cadê, meu Deus? Meu ponturinho. A gente faz a representação dele assim, né? Como se fosse uma hélicezinha. Mas, na prática, a gente usa aquele tal daquele peixinho, né? E isso aqui trabalha em cima de uma placa, né, de agitação, e aquele peixinho vai homogeneizando, que está dentro do calorímetro, para que a reação, né, seja mais efetiva e a transferência de calor também seja mais efetiva. Tá? Então, todo calorímetro é um recipiente, obviamente, tampado, dotado de termômetro e agitador. Lá dentro, a gente mistura o que tem que misturar e observa a variação de temperatura. Com essa variação de temperatura, a gente é capaz de fazer um cálculo relacionado, né, à quantidade de calor envolvida no processo. Né? Então, quais são os componentes de um calorímetro? O calorímetro em si, a sua tampa, o termômetro e o agitador. Isso é o básico do básico, tá? E aí, como é que funciona? Né? Imaginemos que eu tenha lá reagente A e reagente B, né? Os dois inicialmente na temperatura ambiente. Misturo os dois dentro do calorímetro. E aí começo a observar o que vai acontecer com a temperatura lá dentro. Se eu observo a temperatura subindo, isso é indicativo para mim de que a reação entre A e B é uma reação exotérmica. E se esse recipiente é perfeitamente adiabático, nessa salinha amarela aqui realmente é boa, né, não sai calor e nem entra calor, o que vai acontecer é que quando a reação terminar, né, a temperatura vai ter chegado a um valor máximo e ali a temperatura vai ficar. Essa é a chamada temperatura de equilíbrio. Então, num experimento de calorimetria, utilizando um calorímetro, o nosso objetivo é fazer uma mistura ali dentro, né, com quantidades conhecidas, controladas, né, porque o calor, ele depende da massa, né? Lembra daquela formulinha? MC delta T. Ou então, NC barra delta T. Isso quando a capacidade calorífica pode ser assumida como constante, né? Então, o calor, né, a quantidade de calor tem a ver com a massa envolvida no negócio, né? Então, é necessário que a gente, quando faça a mistura dentro do calorímetro, tenha total certeza, confiança nas massas que estão sendo, né, misturadas, para poder associar essa quantidade de calor a essa quantidade de massa que está reagindo, né? E aí depois aquilo pode ser convertido para a escala que for, né? Imaginemos que a reação entre A e B, né, usando 1 grama de cada, né, libere 30 joules. Né? Se eu for trabalhar numa escala industrial com 1 tonelada, eu faço a conversão para saber a quantidade de calor que vai ser liberada. Não vai ser mais 30 joules. 30 joules é para cada 1 grama que reage. Tá? Então, num experimento de calorimetria, o meu foco é observar a variação de temperatura dentro do calorímetro. E como é que eu trabalho com isso, professor? Como é que isso vai se converter na quantidade de calor? Então, vamos ver um exemplo. Né? Vou desenhar de novo aqui o calorímetro, a sua tampa. O termômetro, que permite verificar o que está acontecendo lá dentro. E o agitador, para tornar, né, o contato entre os reagentes mais efetivo, né? E também para favorecer a troca de calor no interior do calorímetro. Deixa eu traçar a nossa barreira, né? Em amarelo, por favor. Né? Isso é fundamental. Né? Em calorimetria, a gente admite esse recipiente perfeitamente adiabático. Quando a gente vai para o laboratório, usando os nossos calorímetros simples, né? Ou uma garrafa térmica, ou até mesmo um calorímetro de laboratório, como temos lá, a gente observa que esse perfeito, né, perfeitamente adiabático, nem sempre é perfeitamente adiabático, né, de modo que a gente não consegue identificar uma temperatura que se mantém, que seria, né, que é essa temperatura de equilíbrio. No caso de uma reação exotérmica, vamos imaginar que a gente começa a 25, né, o termômetro mostra que a temperatura vai a 35, 40, 45, 47, e aí depois 46, 45, 44, ou seja, a temperatura chegou no máximo, mas o calor não ficou lá dentro, não. Né? O recipiente não é perfeitamente adiabático, ele acabou escoando e a temperatura observada, né, a gente conseguiu verificar que caiu. Né? Então, na prática, nos nossos experimentos didáticos, né, de laboratório, nosso calorímetro geralmente está bem distante desse perfeitamente adiabático.
Mas um calorímetro de verdade, ele tem realmente, né, uma composição, né, com paredes isoladas, digamos assim, né? Os materiais têm essa propriedade de não permitir a fuga e nem a entrada de calor. E a gente identifica, sim, uma temperatura final de equilíbrio que não muda, né? Como se o sistema realmente terminasse e ali ficasse. Né? O calor gerado ali dentro, né? Ou o calor que foi roubado das partes que compõem o calorímetro por dentro do amarelo, né? Esse calor que foi roubado ali ficou. O calor que foi liberado ali ficou, tá? Mas na nossa prática de laboratório lá do IFE, nem sempre a gente consegue, né, verificar isso, porque os calorímetros não são perfeitamente adiabáticos. Então, o nosso olhar está no termômetro e o agitador está favorecendo aqui a reação e a transferência de calor. Então, o que eu estava dizendo é que a gente vai reagir A com B, né, e, obviamente, a gente vai obter os produtos. E o que nós vamos observar é que, né, A e B inicialmente podem estar numa temperatura ambiente, conforme a reação se processa no interior do calorímetro, né? Vamos imaginar que eu tenha quantidades estequiométricas aqui e que essa reação tenha 100% de conversão, né? Então, A e B iniciam na temperatura ambiente, no final de tudo só vai ter produto, porque a reação tem 100% de conversão, né? E a temperatura agora é uma temperatura final, né? Eu observei variação de temperatura ao longo da reação, até que a temperatura chegou numa temperatura final, que a gente chama temperatura de equilíbrio. Né? Vamos imaginar que essa minha temperatura ambiente é 25 graus Celsius, e a minha temperatura de equilíbrio é 37 graus Celsius, ou seja, a reação entre A e B é exotérmica. Eu observei no início a temperatura de 25, no final ela foi para 37. Aí eu pergunto a vocês, né? Quando eu misturei A e B, tá aqui dentro, né? A e B misturados, né? Eu observando o termômetro, identificando a temperatura de equilíbrio, eu pergunto a vocês, por dentro desse limite amarelo, eu tenho substâncias que podem absorver esse calor. Por exemplo, essa tampa do calorímetro, vamos botar ela lá, né, roxinha. Essa tampa do calorímetro, algo impede dela receber calor? Inicialmente, A e B estavam a 25, que é a temperatura ambiente. E a tampa do calorímetro estava em qual temperatura, gente? Na ambiente, né? Não tem porquê a tampa do calorímetro também não estar inicialmente a 25 graus Celsius, né? E o recipiente, que é o próprio calorímetro, né? Ele é feito de uma substância diferente, vou colocar aqui em azul, e também estava numa temperatura inicial, né, que é ambiente. Né? Não tem por que não ser. O termômetro estava inicialmente na temperatura ambiente. E o agitador magnético, no caso aqui mecânico, né, a nossa pazinha aqui, estava inicialmente a temperatura ambiente. Deixa eu mudar a cor também, para vocês terem bem claro que são 3 materiais diferentes em contato com esse meio reacional que está liberando calor. Né? A e B, quando se misturam, né, reagem entre si e liberam energia na forma de calor. Alguma coisa impede que esse agitador, que essa tampa, que o termômetro e que o recipiente em si, alguma coisa impede que esse calor liberado também seja passado para essas partes que compõem o calorímetro? Não. Né? Eu não tenho como impedir que o calor liberado aqui na reação também não atinja a tampa, também não atinja o agitador, né? Também não atinja o próprio meio reacional, o termômetro, as paredes, né? Por hipótese, eu admito que o calor não sai, mas que ele vai se transferir entre os constituintes ali do sistema, ele vai se transferir. Né? Então, o que eu posso pensar? Né? Que essa soma de parcelas de calor é igual a zero. Em que sentido? Né? Se o calor que a reação libera é negativo, né, todo mundo que está em contato com a reação vai receber. Então, tem parcelas de calor, né, com sinal positivo. Quando eu somo todo mundo, dá zero. E é aquela velha história, né? O somatório dos calores é igual a zero. Né? Por hipótese, sendo o calorímetro, o recipiente, perfeitamente adiabático, por hipótese, não tem fuga e nem entrada de calor.
né? Então, o processo é perfeito, né? O somatório dos calores é igual a zero. Então, é esse balanço térmico, né, que me permite, por meio da observação, por meio da observação dessa variação de temperatura, né, esse balanço térmico me permite calcular a quantidade de calor. Como, professora? Vamos ver. Destrava. Né? Então, vocês entenderam, né, que no experimento de calorimetria, usando um calorímetro, por hipótese, a gente trabalha com balanço térmico, onde o somatório das parcelas de calor é igual a zero. Por quê, professor? Porque a gente emite recipiente adiabático. Tá? Então, em calorimetria, o somatório das parcelas de calor é igual a zero. E que parcelas de calor são essas, professora? Vamos olhar. Ó, imagine que isso daqui é a reação. Né? Então, existe um calor da reação, né? que no caso dela ser exotérmica, se transfere para quem está em contato com a reação. Quem está em contato com a reação? O próprio meio, o termômetro, a tampa, o agitador, o recipiente, só não tem fuga. Tá? Então, as parcelas de calor é tudo isso, tudo que está dentro do limite amarelo, todas as trocas de calor que podem acontecer. Então, vou colocar. A primeira, né, o calor da reação, que é o que me interessa. Né? E a primeira parte, né, a parte, na verdade, da qual a gente mede a variação de temperatura, é o próprio meio. Né? O termômetro é inserido ali no meio reacional. Né? Então, essa parcela de calor é a que eu efetivamente monitoro, né, através da observação da variação de temperatura. Tá? Então, a segunda parcela é o próprio meio, o calor recebido pelo meio reacional, no caso de uma reação exotérmica. E no caso de uma reação endotérmica, o calor retirado do meio reacional para que a reação ocorra. Tá? Então, calor da reação, mais calor do meio, mais calor que vai para o termômetro e faz, né, se for um termômetro simples de mercúrio, o calor que vai para o termômetro e faz o mercúrio se dilatar, mostrando ali na escala a variação. Né? Então, vai um calor, pô. A reação libera um calor para o termômetro, por isso a gente observa. Então, o termômetro está aqui. Mais um calor que vai para o agitador, mais um calor que vai para a tampa, mais um calor que vai para o recipiente, isso é igual a zero. Né? Então, dentre essas 6 parcelas de calor aqui, a que me importa é justamente essa aqui. Né? Então, eu vou isolar o Q da reação. Q da reação é igual tudo aquilo ali. Tá? Mas antes de eu fazer isso, vamos pensar aqui numa coisinha. Imagine comigo, se um termômetro precisar de uma grande quantidade de calor para mostrar a variação, ele não está muito bom. Né? Se eu tenho um dispositivo, um equipamento, que tem que mostrar para mim a variação de temperatura, e se ele precisa de muito calor, né? Poxa, para o termômetro mostrar uma subidinha ali na sua escala, ele tem que consumir uma grande quantidade de calor. Ou então, para ele mostrar, né, uma queda ali na sua escala, ele tem que fornecer uma grande quantidade de calor para o meio. Não é muito válido. Né? Os dispositivos de medida, eles têm que influenciar o mínimo no meio. Né? Então, uma grande característica dos termômetros é essa. Eles são dispositivos, né, que mostram variação, influenciando o mínimo o meio. Então, para o termômetro de mercúrio mostrar uma variação, é uma quantidade pequenininha de calor, praticamente desprezível. Né? Tanto para a temperatura, né? Tanto para ele mostrar que a temperatura subiu, como para ele mostrar que a temperatura desceu. Tá? Então, essa parcela de calor, né, que o termômetro vai roubar para mostrar a variação é muito pequena, geralmente é desprezível. Então, aqui a gente faz a nossa primeira aproximação. Outra, né? Agitador, tampa e recipiente. Isso é justamente o que compõe o calorímetro, o que a gente chama, na verdade, de sistema calorimétrico. Calorímetro é o recipiente. Sistema calorimétrico, né, são as partes que trabalham juntas para que aquele calorímetro efetivamente cumpra a função dele.
Então, eu posso, né, agrupar essas 3 parcelas aqui, essas 3 quantidades de calor, numa quantidade de calor única, que eu vou chamar, né, quantidade de calor do sistema calorimétrico. Quantidade é essa, professora? Que esse sistema recebe, no caso da reação exotérmica, ou que esse sistema cede, no caso da reação endotérmica. Tá? Então, são 3 parcelas que eu vou agrupar numa só, porque essas 3 partes aqui compõem o sistema calorimétrico. Professor, é sempre igual? Não, vai depender. E se fosse um calorino que tivesse uma outra parte, né, uma tampa que tem um prendedor diferenciado, né? Essa tampinha que eu desenhei aqui, né, é uma tampinha de um material só. E se fosse uma tampinha que tivesse, sei lá, um puxadorzinho aqui, né, eu teria a tampa e o puxadorzinho. São substâncias diferentes, vão receber quantidade de calor diferente. Lembra lá daquele exemplo que eu dei com o simulador? Do tijolo e do bloco de ferro? Então, cada material recebe calor de acordo com a sua característica intrínseca, né? Então, cada calorímetro vai depender, né? Essas parcelas que eu estou somando aqui, né, vai depender do calorímetro. O fato é que sempre é possível fazer isso, né? Admitir como praticamente zero a quantidade de calor, né, que o termômetro recebe ou cede, e agrupar as outras parcelas de calor como a parcela de calor do sistema calorimétrico. Então, vou lá. Q da reação mais Q do meio mais Q do sistema calorimétrico é igual a zero. Tá? E o meu interesse é o Q da reação. Aí eu pergunto para vocês, a quantidade de calor, nesse caso aqui, que é a reação exotérmica, que o meio recebe, a gente consegue contabilizar? Vem para cá comigo na figura. Ó. Eu tenho justamente um termômetro em contato com o meio, né? E esse termômetro vai mostrar para mim a variação de temperatura sofrida pelo meio. Se eu tenho a variação de temperatura, se eu tenho a massa, se eu tenho a composição, eu tenho o calor específico. Então, eu tenho MC delta T para o meio. Logo, a parcelinha Q do meio, eu tenho. Né? Depende das massas que eu misturei, né? Depende da composição desse meio reacional e depende da variação de temperatura observada para o meio reacional, que é justamente o que a gente faz no experimento de calorimetria. Então, ó, essa parcelinha aqui do meio, para mim, está dominada. É justamente o que eu consigo fazer por meio do experimento de calorimetria. A nossa dúvida é, e a quantidade de calor que o sistema calorimétrico recebe no caso dessa reação exotérmica ocorrendo lá dentro? Né? Aí aqui entra uma outra hipótese, né? A gente mede a temperatura final no meio reacional. A minha temperatura de equilíbrio é do meio reacional. Mas, por hipótese, todo mundo que está ali em contato com o meio reacional chega na mesma temperatura. Então, eu também tenho a variação de temperatura para o sistema calorimétrico. Se eu conheço, né, as partes do sistema, né, as massas, os calores específicos, eu tenho MC delta T para cada partezinha dessa. Ou então, agrupando todo mundo, eu tenho, né, lembrando que MC, a gente definiu lá passado, é a capacidade térmica, definiu, acho que a gente não definiu não, estou definindo então agora. MC, né, é a capacidade térmica ou MC barra. Acho que definimos sim. A gente definiu que esse produto a gente agrupa, né, numa grandeza, uma outra grandeza que recebe um outro nome. Ou seja, se o sistema calorimétrico é composto por 3 parcelinhas, ou eu determino o calor de cada parcelinha, ou eu jogo numa só, que foi o que eu fiz aqui, né? E tenho para cá, né, uma capacidade térmica relativa à soma das capacidades térmicas de todas as partes que compõem o sistema calorimétrico. Então, trocando em miúdos aqui, ó. Q da reação é o que eu quero. Q do meio, vocês já entenderam o que é MC delta T. E aquele Q do sistema calorimétrico, né, que é uma soma de 3 parcelas, eu joguei numa coisa só, né? Eu posso agrupar só aqui no cantinho, né? Se o calor da tampa, por exemplo, eu tenho lá MC delta T da tampa.
o calor do, acho que é agitador, né? Que eu coloquei, agitador mecânico. MC do agitador mecânico. O calor do recipiente, que é o próprio calorímetro, eu tenho para ele um MC delta T. Se essas variações são todas iguais, né? Porque todo mundo estava na temperatura ambiente, todo mundo chegou na temperatura de equilíbrio, eu tenho então para cá a capacidade térmica da tampa, a capacidade térmica do agitador e a capacidade térmica do recipiente. Notem que eu tenho a soma de 3 parcelas com um termo comum, né? Isso daqui pode virar para mim com ΔT em evidência, né? A soma de 3 capacidades térmicas, a capacidade térmica da tampa, a capacidade térmica do agitador e a capacidade térmica do recipiente. Essas 3 capacidades térmicas somadas, eu posso interpretar como a capacidade térmica do sistema calorimétrico. Então, a minha parcela, a minha terceira parcela aqui, vai virar justamente, né, somente a capacidade térmica do sistema calorimétrico, variação de temperatura do sistema calorimétrico igual a zero. Se essa daqui eu já sei, né, que eu também vou representar como MC delta T, né, isso tudo aqui para o meio. Notem que meu problema está resolvido. Né, lembrando que o meu foco é o que da reação. E vamos voltar para cá, vou mudar a cor. Né? A massa do meio eu conheço, o calor específico do meio eu conheço. A variação de temperatura do meio é justamente o que eu estou medindo. A variação de temperatura do sistema calorimétrico, por hipótese, é temperatura de equilíbrio menos temperatura ambiente. Nota que o meu problema está aqui agora. Se eu conheço essa capacidade térmica do sistema calorimétrico, o problema está resolvido. Porque olha aqui, ó, o Q da reação vai ser simplesmente menos, quando eu passar para A, né? Depois da igualdade, menos Q do meio, menos C delta T. Se eu já sei isso daqui, sei o delta T, meu problema está aqui, né? Então, a primeira coisa é pensar o que representa a capacidade térmica e como determiná-la, tá? Então, deixa eu ver de novo. O Q da reação acaba se tornando menos Q do meio, menos capacidade térmica do sistema calorimétrico, variação de temperatura do sistema calorimétrico. Sendo que isso daqui está dominado para nós, a variação de temperatura também, e o nosso foco está nessa capacidade. O que eu quero que a gente pense agora é no significado dessa capacidade e, a partir do significado, como obter essa capacidade. Vejam que se eu não tenho essa capacidade, o que da reação fica bem comprometido. Né? Se eu fingir que isso aqui não existe, né? Se eu falar, se eu nem pensar que existe essa capacidade térmica, eu vou estar calculando o que da reação com um menos que do meio apenas. Isso não vai dar certo. Né? Eu vou estar negligenciando, tá? Que existe essas parcelas de calor aqui. Né? Eu vou estar assumindo que não existam, medindo apenas a variação do meio, que é algo incompleto. Né? O que está em contato com o meio também ou vai receber calor ou vai doar calor. Então, preciso considerar, né? E o que está em contato com o meio está sendo considerado ali através daquela capacidade térmica. Vamos ver o que ela representa. Então, olha só, né? Pensando na tampa, né? A gente definiu MC como essa tal capacidade térmica, né? Pensando só na tampa, o mesmo raciocínio vai acontecer para o agitador e para o recipiente e, obviamente, para o sistema calorimétrico, que é a soma dos 3. Vamos focar nisso daqui, ó. Essa capacidade térmica C maiúsculo é o produto da massa pela capacidade calorífica. Né? Imaginemos uma massa em gramas e uma capacidade calorífica em calorias por grama grau Celsius. E que isso aqui, a aula passada nós vimos, a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius, né, de temperatura, a massa de 1 grama da substância que compõe a tampa. Quando eu multiplico a massa pelo calor específico, ó, eu fico com uma grandeza que tem a unidade de energia por variação de temperatura. Qual o meu entendimento disso aqui? Né? Que a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para provocar a elevação de 1 grau Celsius, nesse caso, nessa tampa.
né? Então, imagine, se estava todo mundo a 25 graus e a temperatura de equilíbrio é 37. A tampa saiu de 25 a 37 para receber um calor. Que quantidade tem a ver com esse C maiúsculo, né? A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura da tampa em 1 grau Celsius é X. Se a tampa se elevou de 25 para 37, ela roubou a quantidade correspondente. Notem que se eu negligencio isso, eu estou perdendo parcelas de calor, né, que vão fazer com que a minha continha da calorimetria esteja errada. Né, e o calor que eu estou calculando, estimando, prevendo, medindo lá pelo meu experimento vai cair errado. Eu tenho que levar em consideração as partes em contato com o meu reacional. Tá? Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor que um material precisa receber para elevar a sua temperatura em 1 grau. No caso aqui, na minha representação, 1 grau na escala Celsius. Tá? Então, eu tenho que saber, né, quanto é que a tampa precisa para se elevar de 25 a 37. Quanto é que o agitador precisa para se elevar de 25 a 37? Quanto é que o recipiente precisa? Ou melhor, ao invés de pensar nos 3, vou pensar no recipiente como um todo, no sistema como um todo. O sistema que estava todinho a 25 graus, ele foi para 37. Para isso ocorrer, quanto de calor a reação jogou para o sistema? Eu tenho que contabilizar isso, para que eu saiba o calor da reação com um pouco mais de exatidão, tá? Então, eu tenho que ter alguma forma de determinar a quantidade de calor que esse sistema precisa receber para elevar sua temperatura em 1 grau. Né? Quem é o sistema, professora? É a tampa, é o recipiente e é o agitador. Né? Esse sistema aqui, que é o que eu chamo de sistema calorimétrico, ele tem que capacidade térmica? Isso é importante, né? Porque eu vou saber quanto de calor o sistema recebe, né? Precisa receber para elevar a temperatura em 1 grau ou para baixar a temperatura em 1 grau. Você pensa, a capacidade térmica, por definição, tem a ver com a quantidade de temperatura, de calor, para elevar em 1 grau. No caso de uma reação endotérmica, o meu entendimento, né, é que o meio cedeu calor para a reação. Né? Mas, enfim, por definição, a capacidade térmica é a quantidade de calor para elevar em 1 grau a temperatura de um material. E o calor específico ou capacidade calorífica molar tem a ver com a massa de substância. Tá? Então, a grandeza tem a ver com a massa da substância, enquanto a capacidade térmica tem a ver com o material em si, independente da massa. Tá? Então, voltando, o que da reação que eu quero, o que do meio reacional é tranquilo para mim, né? Essa tal capacidade térmica é que por hora está me atrasando, né? Eu já entendi o que ela significa e eu preciso agora ter meios de calculá-la. A primeira coisa a pensar é que essa capacidade térmica do sistema calorimétrico é uma soma de parcelinhas. No nosso caso ali, é a capacidade térmica da tampa, a capacidade térmica do agitador e a capacidade térmica do recipiente. Isso daqui é um MC, né? Se eu sei a massa da tampa e sei o material da tampa, eu sei o MC da tampa, eu sei a capacidade térmica da tampa. Ótimo, tranquilo. E se o agitador, se eu sei a massa e eu sei o material, tá tranquilo. E o recipiente, se eu sei a massa e o material, tá tranquilo. Mas geralmente não temos essa informação. Eu até posso pegar a tampa e pesar, ok. Mas qual o material da tampa? Né? É um polímero, professor, mas qual o polímero? Qual o calor específico dele? Né? O agitador, professor, é um peixinho, é feito de um ferro lá, não sei das quantas. Tá, eu vou pesar sem a massa. Mas qual o calor específico? Não sei. É da mesma forma para cá. Então, por mais que, por definição, a capacidade térmica do sistema seja a soma dessas parcelas, e cada parcela eu saiba muito bem o que significa, eu não tenho, geralmente, em mãos esses dados. Né? Então, não é por aqui que, na prática laboratorial, sai a capacidade térmica. Sai por meio de experimentos. Tá? Então, antes de usar o calorímetro, é necessário saber a capacidade térmica. Então, a gente já faz a capacidade térmica de cara, por meio de experimento, e depois usa o calorímetro para fazer a análise da nossa reação. Então, vamos ver agora a determinação da capacidade térmica de um sistema calorimétrico.
vocês entenderam que eu tenho que determinar a quantidade de calor que vai provocar a elevação de 1 grau Celsius, por exemplo, de temperatura. Imagine que eu possa lá, né, vamos pensar numa doideira aqui, né, eu tenha lá, peraí, deixa eu destravar. Eu tenho lá o meu recipiente com a tampa, com o agitador, aí eu tá com fogo aqui, né, e eu sei que eu taquei 30 joules de calor por meio desse fogo, aqueci aqui. Né? E isso levou a temperatura de 25 a 30. O que eu tenho? 30 joules provocou uma elevação de 5 graus Celsius. E para provocar uma elevação de 1 grau Celsius, X. Né? Ou seja, se eu consigo jogar uma quantidade de calor conhecida para o meu sistema calorimétrico e medir a variação de temperatura, está determinada a capacidade térmica. Tá? Então, nos experimentos, né, para determinar a capacidade térmica, o que eu preciso fazer, o que eu preciso conseguir fazer, não é jogar uma quantidade de calor conhecida. Imaginem que eu trabalhe com água quente e água fria. Ótimo, simples, né? Eu pego lá água na temperatura ambiente e boto no calorímetro. E venho com uma água lá a 80 graus, coloco no calorímetro. O que vai acontecer? Transferência de calor. Parte vai para a água e vai aquecer a água, eu vou medir isso, e parte vai para o sistema. E eu consigo, então, determinar isso daqui, ó. A quantidade de calor que eu joguei provocou uma certa variação. E se eu referenciar isso a 1 grau, eu estarei justamente determinando a capacidade térmica. Tá? Então, uma das formas mais simples de determinar a capacidade térmica no sistema calorimétrico é usando o experimento com água quente e água fria. Tá? Então, vamos ver. Experimento com água quente e fria. Tá? Então, vamos ver aqui o esquema disso. Né? Eu tenho lá termômetro, agitador. Eu tenho aqui, a princípio, 100 ml de água na temperatura ambiente. Notem que eu coloquei 100,00. É importante que eu tenha precisão nesse volume, que depois eu vou converter para massa, tá? Então, tenho 100 ml de água a 25 graus Celsius. E aí eu adiciono, deixa eu botar de outra cor. Eu adiciono outros 100 ml de água, agora a 60 graus Celsius. O que eu vou observar aqui no termômetro, né? De início, eu estou medindo os 25, né? A água está na temperatura ambiente 25. Quando a água quente entra em contato, acontece a transferência de calor, né? São substâncias em temperaturas diferentes, né? E aí, vamos supor que esse 25 que eu estava medindo passou agora a ser, sei lá, 43, né? E lá ficou. Então, essa temperatura final, a temperatura de equilíbrio, o meu entendimento é que a água saiu de 25 e foi a 43, e a água que estava a 60 baixou para 43. E o sistema calorimétrico, que também estava a 25, subiu também até 43 junto com a água, tá? Então, é nesse balanço térmico que eu tenho que pensar. Q da água quente, Q da água fria, Q do sistema igual a 0. A água quente liberou para quem estava em menor temperatura. E essa quantidade liberada foi totalmente absorvida e nada passou para o meio externo. Essa é a hipótese da calorimetria. Então, eu tenho 3 parcelas. Q da quente, mais Q da fria, mais Q do sistema calorimétrico igual a 0. A água quente, né, estava inicialmente a 60, chegou a 43. Obviamente, perdeu o calor, transferiu o calor, calor sensível. Para ela, eu posso escrever MC ΔT. Que ΔT é esse? Final menos inicial. Quem é final? Equilíbrio, que no caso é 43, menos inicial, que no caso é 60.
Então, o Q da água quente conhecido para mim. Q da água fria, da mesma forma, a água fria estava 25, foi a 43, calor sensível. Para ela, MC delta T. Né? A massa, tranquilo, as duas, né? As duas águas, né? Eu coloquei 100 ml, converto para massa tranquilo, pela densidade. Calor específico, consigo também, né? Da substância água, eu posso ou trabalhar com calor sensível a 60 e a 25, ou assumir que ele é praticamente o mesmo e trabalhar com valor aproximado, isso aí vai depender, né, do rigor que eu usar no meu balanço térmico. Delta T, tranquilo, tá? Final menos inicial. E o calor do sistema calorimétrico, a gente já tinha visto, né, uma soma de parcelinhas, agrupei todo mundo num C maiúsculo, que virou o C do sistema calorimétrico, variação de temperatura do sistema calorimétrico. Isso aqui é tranquilo para mim. Né? Por hipótese, todo mundo chegou na temperatura de equilíbrio. Né? Então, é 43 menos 25. E aí resta apenas a bonita capacidade térmica. Tá? Então, por esse experimento, né, no qual eu injeto uma quantidade de calor, eu consigo determinar a quantidade de calor que faz a temperatura variar em 1 grau. Tá? Então, eu fiz o balanço térmico aqui, vocês conseguem ver, né, que essas parcelas que estão com um tracinho aqui são todas conhecidas, e apenas essa aqui, né, não é. Então, eu consigo, né, isolar essa capacidade térmica, obter esse valor, que depois eu vou usar lá no meu experimento de calorimetria para determinar o calor da reação. Tá? Então, essa é a primeira parte. Tem outras formas de determinar. Imagine que eu trabalho com uma resistência elétrica. Como é que funciona uma resistência elétrica no chuveiro? Né, a gente tem lá, né, um condutor todo espiralado, né, no qual acontece a dissipação de parte da energia elétrica como energia térmica, como calor. Né? Então, eu consigo, dependendo das características da resistência, do tempo que ela fica ligada, eu tenho como jogar uma quantidade de calor conhecida para esse sistema e determinar a capacidade térmica. Eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Vamos imaginar mais uma vez, né, o nosso sistema. Aqui está o recipiente, lá em cima está a tampa, aqui está o termômetro, né, a partir do qual eu vou verificar o que está acontecendo. Aqui está o agitador, né, imaginemos que eu tenho uma massa de água e coloque uma resistência elétrica aqui dentro. A resistência sempre está ligada, né, uma tomada, né, uma fonte, apresentando aqui. Né, então, dependendo, deixa eu mudar a cor. Eu tenho, né, precisão nessa massa de água, obviamente, com isso, calor específico, e vou medir no meu experimento de calorimetria a variação de temperatura. Né? O uso da resistência vai provocar uma variação de temperatura na água, que eu vou assumir que é a mesma que acontece para todo o sistema calorimétrico. Então, se eu sei, né, quanto de calor que a resistência joga, eu consigo determinar a capacidade térmica. Como é que eu vou saber isso? Em toda resistência, né, como eu desenhei aqui, né, tá ligada a uma tomada, né, uma fonte que tem uma certa voltagem. Né? O que acontece aqui? A corrente elétrica, né, é dissipada, né, transferida por esse condutor, e quando chega nesse trecho, parte é perdida como calor. Né? Então, eu tenho uma corrente, né, que essa resistência atinge, e eu tenho um tempo que essa resistência vai ficar ligada. Né? Então, vamos supor que a voltagem seja conhecida, a corrente seja conhecida, e que eu deixe ligado por 1 minuto. Né? Ou seja, eu tenho esses dados todos. Quando a gente verifica, né, o produto VIT, né, quando a gente faz esse produto, a gente observa que o que é encontrado aqui é uma grandeza com unidade de energia, é energia elétrica. A gente pode assumir, né, dependendo aí, que a energia elétrica se dissipa toda como calor, ou então a gente conhece um fator, né, vamos supor que tenha 30 joules correndo por isso daqui, mas apenas 25 se transformam em calor. Ou seja, tem um fator de conversão entre energia elétrica e energia térmica. Tá? Então, quando a gente tem problemas usando resistência, a gente tem essas informações. A voltagem, a corrente, o tempo de operação, né, o fator de conversão da corrente elétrica em energia térmica, da energia elétrica em energia térmica, enfim, isso não é problema para a gente, né, tanto para o uso laboratorial, como para resolver uma questão. São dados que eu não tenho como adivinhar, que tem que ser falados. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Volts, né, a gente sabe que é joules por coulomb. Corrente,
a gente sabe que geralmente é em ampere, né? Então, vamos lá que a gente trabalha com ampere, coulomb por segundo. E o tempo, né, de operação, vamos supor que a gente trabalhe com tempo em segundos. Vejam que eu tenho o cancelamento de Coulomb e o cancelamento de segundos, né, de modo que eu fico com esse produto VIT sendo igual ao Joule, né, a uma grandeza em joules, e a energia elétrica. Tá? Então, quando for problema assim, é só aplicar o VIT. VIT vai dar energia elétrica. Se nada for falado, eu vou dizer que isso tudo vira calor. Se for falado, 90% da energia elétrica se converte em calor, aí você aplica, né? VIT é 100%, apenas 90% vai virar calor, tá bom? Então não tem dificuldade. Né? Vejam, eu consigo determinar o calor que a resistência libera, que vai promover o aquecimento da água e de todo o resto. Então, o balanço térmico é calor, resistência, calor, água, calor, sistema calorimétrico igual a zero. Né? Esse daqui eu determino pelo VIT, né, uma parcela negativa, o calor que a resistência libera, e o calor que vai para a água, parcela positiva, ela ganha, né, aquece a água, e aqui, né, capacidade térmica, variação de temperatura. E com isso determino também a capacidade térmica. E se eu trabalho com a reação química, que libera um calor no meio, eu também consigo determinar a capacidade térmica. A grande coisa é isso aqui. Eu tenho que ter uma fonte de calor. Veja que aqui com água quente, ó, era água quente que jogava calor. Aqui com a resistência, é a resistência que joga calor. E se for com uma reação, é a reação que joga calor. Tá? Então, isso é a calorimetria. Usar o dispositivo perfeitamente adiabático, né, promover uma reação lá dentro, fazer um balanço térmico, né, admitindo que realmente o negócio é adiabático, né, ou seja, somar as parcelas de calor igualar a zero, igualar a zero, e sabendo todas as parcelas, eu consigo determinar o que da reação, tá? Então, isso foi calorimetria. Vamos dar uma olhada agora no tal cálculo de variação de entalpia. Então, para começar, vamos definir essa entalpia. Né? A gente não define que ácido sulfúrico é H2SO4, a gente não definiu que água é isso, a gente não definiu que o número 1 é isso, né? A gente não definiu que, a prata, né, a gente escreve assim, né? Ou seja, a gente define várias coisas. Né? A soma da energia interna com o produto PV foi definida como entalpia. Simples assim. Definição. Entalpia é uma função de estado extensiva que depende da massa, né, que tem essa definição, U mais PV. Se eu pego a energia interna de um sistema, somo com o produto da pressão e do volume, eu tenho a entalpia do sistema, ponto final. Aí a gente pergunta, mas por que, professora, que definiram isso? Da onde tiraram isso? Aí agora a gente vai ver por quê. Eu poderia ter definido várias coisas. Eu poderia dizer que Q mais UT é igual a entalpia? Poderia. Né? Mas essa definição não tem utilidade. A definição U mais PV tem grande utilidade. Então, foi observado, né, que isso daqui aparecia várias vezes lá nos desenvolvimentos matemáticos da termodinâmica. Né? E além de aparecer várias vezes, né, traz uma implicação importante agrupar isso daqui numa grandeza única. Tá? Então, entalpia, símbolo H, definido como U mais PV. E qual a importância dessa definição? Essa definição permite a seguinte igualdade, Q igual a ΔH. Olha só. O cálculo dessa variação de entalpia corresponde ao calor do processo. Mas não é em qualquer condição, não. Em algumas condições, a variação de entalpia corresponde ao calor. E o que é a variação de entalpia? É a variação desse U mais PV aqui, tá? Vamos dar uma olhada em que condições, né, essa variação de entalpia, ela se confunde com o calor. Tá? Então, a gente já viu que a definição é essa. Então, vamos ver. Como a gente viu também na aula passada, né, a variação, uma função de estado,
né, é uma derivada total, né? Então, vou escrever aqui, é DH, né, é D de U mais D de PV. A variação total é a soma das variações, ó. A variação de entalpia é igual à soma da variação da energia interna com a variação do produto PV. Né? Vamos agora aplicar aqui a derivada do produto, ó. Lembra lá que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, DH igual a DU mais derivada da primeira vezes a segunda, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que a gente viu na aula passada que para um sistema fechado, a variação da energia interna, né, é a soma do calor com o trabalho, né? É a soma das trocas de calor e de trabalho. Então, vamos lá. DH igual dQ mais dW mais VDP mais PDV. Né? E eu falei para vocês também na aula passada que trabalho é um termo genérico para classificar, para designar qualquer troca de energia que não seja motivada necessariamente por variação de temperatura. E a gente viu na aula passada, né, o trabalho de expansão e compressão, né, que é um trabalho que tem a ver com o trabalho de deslocamento. Né? A gente pode deslocar um ponto, um corpo, né, pode deslocar um pistão por meio da expansão, né, para cima ou para baixo, né? Ou seja, pensando apenas no trabalho de compressão e de expansão, eu vou substituir esse DH aqui. Então, notem que eu já começo a particularizar o meu DH. Esse DW poderia ter aqui várias parcelas, vários trabalhos, mas pensando que só exista o trabalho de compressão e expansão, isso aqui vai virar o quê? Vamos ver. Então, DH é igual a dQ, a gente já tinha visto lá passada, que dW é menos PDV, substituir aqui, vou voltar aqui para lembrar, mais VDP mais PDV, mais VDP mais PDV. Né? O que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou cancelando menos PDV com mais PDV e até o momento eu estou com DH igual a dQ mais VDP. Se eu penso num processo sem variação de pressão, eu encontro que DH é igual a dQ. Então, veja, isso daqui eu encontrei em algumas condições, né? A primeira condição foi isso daqui, ó. Eu assumi que só existe a possibilidade de trabalho de expansão e compressão. E a segunda coisa foi eu assumi que não existe variação de pressão. Nesses casos, nessas situações, ΔH igual a quê? Tá? Então, para as reações químicas, isso é muito válido, né? Porque as reações são conduzidas com controle, podem ser conduzidas com controle de pressão. Em fase líquida, a pressão não influencia. Então, é como se dP fosse igual a zero. Né? E para uma reação química, pô, várias parcelas de trabalho poderiam ser pensadas. Mas a mais importante é realmente, né, alguma que seja relativa à formação de um gás, né, o que levaria aí a uma variação de volume, a uma compressão, a uma expansão, que tem a ver com o trabalho de compressão e expansão. Então, para uma reação química, assumir que só exista trabalho de compressão e expansão e que a variação de pressão não existe, é bem tranquilo, é bem recorrente, é bem válido. Então, para as reações químicas, isso daqui é muito válido. ΔH igual a quê? A maioria das reações químicas se enquadra nessas situações, de modo que, para elas, ΔH é igual a quê? Então, agora, né, para a gente fazer conta, estimar esse calor, a gente só tem que saber como determinar essa ΔH, né? Lembrando, o que é entalpia, professora? É uma função termodinâmica, né? Uma função extensiva, né? Que tem a ver com a energia interna, com a pressão e com o volume. Tudo tem entalpia. Tudo tem energia interna, tudo tem pressão, tudo tem volume. Então, se eu somo isso, né, eu tenho entalpia. Então, não é uma coisa de outro mundo. É uma propriedade do sistema, tá? Então, essa variação tem correspondência com o calor. E é isso que é interessante. E aí, para fazer esse cálculo de ΔH,
nós temos 3 possibilidades. Isso está no PDF que eu mandei para vocês. Nós podemos trabalhar com o que é chamado de calor de formação. Calor de formação. Nós podemos trabalhar com dados de calor de várias reações e combinar isso, né? Então, a gente pode utilizar a tal da lei de Hess, que vocês já viram falar. E para as reações em fase gasosa, não é? Eu posso assumir, né, em algumas condições, vamos ver também quais, que as energias das ligações podem ser aproximadas à variação de entalpia. Tá? Então, nós temos 3 possibilidades. Trabalhar com os chamados calores de formação, que eu vou explicar ainda o que é. Trabalhar com a lei de Hess, que vocês já devem ter visto. Ou trabalhar com as energias de ligação. Eu vou mostrar também o que é. Vocês também, de repente, já viram também. Na verdade, isso aqui tudo vocês já viram. A gente vê isso em química geral. E certamente vocês viram. O meu objetivo aqui com vocês agora, né, é mostrar de onde vem essa lei de Hess, né, mostrar alguns detalhes a respeito da definição desse calor de formação, né, e em que condições esses dados aqui podem ser utilizados. E mais importante ainda nesse momento, né, o que vai ser novo para vocês, é a gente conseguir determinar a variação de entalpia para uma reação, por exemplo, ocorrendo a 100 graus. Né? Porque, se vocês lembram, aqueles dados de calor de formação, aquelas tabelas que vocês já viram certamente, elas são para a reação sendo considerada na condição ambiente, a condição padrão, né, 25 graus Celsius. E por que isso é importante, gente? Olha só, né, nessa hora aqui muita gente se confunde. Pensa comigo, para uma reação acontecer em temperatura constante, como é a realidade das reações, né, é necessário, se ela for exotérmica, que o calor escape, ou, se ela for endotérmica, que o calor entre. Então, para um sistema reacional se manter na temperatura constante, tem um calor envolvido. É isso aí que o pessoal não entende. Como é que eu vou fazer um cálculo de variação de entalpia a 25 graus se a temperatura não mudou? Onde é que está o calor? Justamente. Para a temperatura não mudar, ou o calor tem que sair, ou o calor tem que entrar. Tá? Por que eu estou falando isso? Né? Se a entalpia é uma função de estado, ela é definida como U mais PV. A energia interna, né, ela está relacionada a uma temperatura e uma pressão. Da mesma forma, a pressão e o volume. Né? Ou seja, essa variação aqui, se eu quero que ela corresponda apenas à variação relativa à reação, eu não tenho que deixar as outras coisas variarem. Né? Quando eu observo, né, que A mais B vai a C, né, se eu penso na transformação e na variação de temperatura que acontece, eu estou misturando as coisas. Né? Eu tenho uma variação de entalpia aqui, relacionada à reação em si, A mais B virando C, mas tem uma variação de entalpia porque a temperatura variou. E se a pressão mudar também. Tá? Então, nos cálculos de variação de entalpia, o nosso foco é pensar em sistemas isotérmicos e isobáricos, para que a variação seja relativa apenas à reação. Tá? Então, por isso que a gente faz essas contas, né? Com aquelas tabelas que vocês já viram, né? Ah, eu tenho calor padrão de formação. E como é que eu faço para a reação em outra temperatura? Aqui vai estar o diferencial da Físico-Química 1. Mostrar para vocês como converter esses valores, né, de ΔH na condição ambiente para uma reação que esteja acontecendo, por exemplo, em outra temperatura. O que eu estou querendo dizer é isso, né? Eu posso conduzir a reação a 25 graus, e isso aqui vai implicar, né, num certo calor, né, vamos supor que a reação seja isotérmica, para ela se manter a 25, ela vai liberar um calor, vamos colocar assim, né? Para ela se manter a 25, ela tem que liberar para o meio externo esse calor, senão ela se aquece, como no caso do calorímetro. Né? Na calorimetria, o meio se aquece ou se resfria, porque não tem como ter troca com o meio externo, tá? Eu posso fazer essa mesma reação, né, a 70 graus, eu vou continuar formando C, só que a quantidade de calor é outra, tá? Então, isso daqui a gente consegue com aquelas tabelas de calor de formação, com lei de Hess, energia de ligação. Agora, fazer uma relação com desse calor Q1, com esse calor Q2, relacionado à reação ocorrendo numa alta temperatura,
a gente vai ver aqui, tá? No PDF que eu mandei para vocês, na matéria que eu pus para vocês, eu mostro isso. Como corrigir, né, esse valor obtido na condição ambiente para um outro valor, né, no qual eu não esteja realizando a reação na condição ambiente, tá? Dá uma olhadinha na hora aqui. 4h20, já passei do meu horário. Então, olha só, eu só resumi a ideia, acho que eu já até resumi, né, qual é o foco, né, para que vocês, essa parte, né, aqui, justamente, né, são justamente as videoaulas que eu indiquei para vocês. Então, acho que ficou bem casado. Né, eu falei da calorimetria, né, agora vocês têm a videoaula disso daqui, e além da videoaula, a ideia, né, porque, como eu estava falando com o João, né, saber os nomes, saber a ideia, conectar as coisas é muito importante. Tá? Então, mais uma vez, o nosso objetivo é o calor. Isso sai, né, experimentalmente, por calorimetria, ou isso sai por meio de cálculos teóricos, de variação de entalpia. Né? Por quê? Porque isso daqui é igual a calor, né, em algumas condições, que a gente acabou de ver quais são. Né? E é muito apropriado para as reações químicas. Esses cálculos aqui saem por 3 caminhos. Né? E o principal, né, é relacionar o calor que eu obtenho para a reação ocorrendo numa determinada condição com um outro calor, né, que isso vai mudar dependendo da condição do meio reacional. E isso daqui a gente faz por meio da equação de Kirchhoff, na qual eu consigo levar um ΔH numa temperatura T1 para um ΔH numa temperatura T2. Esse zero sobrescrito indica que a pressão se mantém padrão. Pressão padrão é a pressão de uma atmosfera, né? E a temperatura, nesse caso, está variando. Tá? Então, assim, isso daqui, eu acho que eu também indiquei uma videoaula para vocês. Tá? Então, assim, qual é o objetivo agora de vocês? Pegar essa segunda parte. Talvez a calorimetria já tenha entendido bem aqui, né? É só cair para a lista de exercícios e ver se consegue aplicar. E aí, se vocês não viram ainda, falaram que não deu para ver ainda, né? Vê essas videoaulas aqui, né? De calor de formação, lei de Hess, energia de ligação. E, finalmente, essa daqui, que é a diferencial para vocês, porque isso daqui vocês não viram. Né? Eu tenho certeza que vocês viram calor de formação, lei de Hess, energia de ligação, ou em ensino médio, ou em química geral. Agora, isso daqui vocês não viram. Né? Como a partir de um ΔH padrão, que é o que a gente determina por lei de Hess, energia de ligação e calor de formação, como através de um ΔH padrão, na condição ambiente padrão, eu consigo levar para um outro ΔH. Tá? Então, eu corrijo o valor na condição padrão por meio de uma equação, né? Que é essa daqui. Deixa eu ver se eu encontro um espacinho. Então, né, no PDF, vocês veem que é simples a dedução. Mas o mais importante é, além da dedução, quando precisa gravar, né, é só você lembrar, eu ouvi essa dedução em Físico-Química 1, eu tenho isso no meu material. Né, eu posso encontrar isso no livro, ok. Né, ninguém tem que saber deduzir. Né, o importante é saber de onde vem, né, aonde que chega e aonde está. Né? A dedução, às vezes, é uma coisa, né, bem extensa, né, uma matemática meio chata. Né, o importante para a gente, né, de ciência aplicada, porque a química é uma ciência aplicada, né, saber de onde partiu, né, entender que houve um caminho que chegou em algo de aplicação, que permite uma aplicação, como essa equação aqui. Então, no material que eu passei, tem a dedução, agora eu vou mostrar apenas a equação. A gente calcula o ΔH, né, o calor envolvido numa reação a 1 atm e numa temperatura 2 qualquer, a partir do ΔH padrão, na condição ambiente, mais a integral de ΔCp dt. Né? E qual o limite, professora? Justamente a temperatura padrão, 298 Kelvin, até a temperatura que eu quero saber. Né? Então, veja, isso daqui, vocês estão cansados de saber calcular. É o ΔH da reação na condição padrão. Agora, se eu tenho o Cp, né? Quem é ΔCp? Cp do produto menos Cp do reagente. Se eu tenho, né, as capacidades caloríficas, né, os números de mols, eu transformo nas capacidades térmicas, faço ΔT e resolvo a integração. Isso me permite corrigir, ó, eu estou corrigindo o valor padrão por meio dessa soma aqui. Né? Dependendo do peso dessa soma, né, dessa correção,
eu vou ter um valor na temperatura T2 mais diferente ou mais próximo da temperatura padrão. Isso vai depender da reação. De modo que, às vezes, a gente até pode assumir, a variação de entalpia, né, é independente da temperatura. Né? Ou seja, eu fiz a conta 25 graus e 6x. E esse 75 graus 6x mais 0,00005. Ou seja, variou pouco. Né? Então, esse cálculo aqui nos permite verificar se a variação de entalpia é muito sensível ou não à temperatura. Tá? Isso vai depender unicamente da reação, das capacidades térmicas dos constituintes, né? Daqueles que compõem a reação. Tá? Então, qual o próximo passo agora? Eu vou encerrar isso aqui. Na sexta-feira, eu vou pegar nessa parte aqui, né? Antes de entrar na aula de sexta, né? Resolvendo pelo menos os 2 exemplos com vocês. Tá? Porque isso aqui é importante. Né? Vocês saberem, vocês saírem de Físico-Química 1 sabendo como corrigir o ΔH padrão. Né? Pelo menos em relação à temperatura. A pressão a gente não vai ver. Também não teria muita dificuldade, mas na ementa o nosso foco é a temperatura. Justamente porque o nosso foco são reações em fase líquida. E para a fase líquida, a pressão pouco importa. Então, o nosso foco é corrigir mais em relação à temperatura. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha que falar. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado, para na hora que vocês forem ler, né, vocês estarem com mais facilidade para entender. E pegue essa lista e já comece a fazer, gente. E qualquer coisa me procura, né, ao longo do caminho, na hora que a prova chegar. Não deixe de me procurar, tá bom? Olha o barulho da obra. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa tarde. Tá, professor. Boa tarde.